Olá, sexto ano, bem-vindos a mais uma videoaula. Então, nessas nossas últimas aulas, nós estamos aí fazendo uma verdadeira viagem pelo corpo humano. Já estudamos células, já estudamos tipos de tecido. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aí no estudo dos sistemas que formam o nosso organismo. E o sistema que nós iremos aí abordar na aula de hoje é o sistema respiratório. Nós veremos aí quais órgãos são responsáveis pela nossa respiração, de que forma essa respiração acontece, quais seriam aí as consequências que o nosso corpo sofreria caso essa respiração não esteja sendo feita da forma adequada. Será que existem doenças que acometem o nosso sistema respiratório? Então, fiquem ligados na nossa aula para que vocês possam aí compreender e responder todas essas perguntas que eu acabei de realizar. Você já tentou prender a respiração por muito tempo? O que acontece? Qual é a sensação que vocês sentem aí quando vocês tentam prender a respiração? Claro que depois de algum tempo, você volta automaticamente a respirar, porque a respiração é um processo involuntário e inconsciente. A gente consegue ali controlar por um determinado momento, mas inevitavelmente a gente volta a realizar aí o processo chamado respiração, porque ele é involuntário e inconsciente. A gente não precisa ali estar o tempo todo lembrando, não, eu tenho que respirar. O nosso organismo já faz isso de forma involuntária e inconsciente. Até conseguirmos bloquear essa função por algum tempo, a gente até consegue, como eu falei, já que alguns músculos estriados e esqueléticos, que nós já estudamos aí os tipos de tecido, ou seja, aqueles que realizam movimentos voluntários, também participam do processo da respiração. Então, por isso que durante ali alguns segundos, nós conseguimos prender a nossa respiração, justamente por conta de termos aí participando desse processo alguns músculos que realizam movimentos voluntários, ou seja, aqueles movimentos que nós controlamos. No entanto, ao perceber a falta de oxigênio e o excesso de gás carbônico no nosso organismo, uma parte do nosso cérebro manda uma mensagem rapidamente e desencadeia uma resposta involuntária. Ou seja, por conta disso, nós voltamos a respirar imediatamente. Tá certo? Então, a gente consegue ali controlar por um determinado tempo, mas é o nosso cérebro que comanda aí todas as funções do nosso corpo. Ele entende, que tem pouco oxigênio ali no nosso organismo e uma grande quantidade de gás carbônico, e aí ele manda logo ali uma mensagem dizendo que aquele processo tem que ser revertido ou o nosso corpo se prejudica. Já tomamos conhecimento de que nosso corpo é constituído de milhões de células em constante atividade fisiológica. Então, as nossas células, elas não param, elas estão o tempo todo ali trabalhando. As células se movem, elas excretam, elas se reproduzem e elas também respiram. Só que utilizam outro processo para realizar essa função vital, que é chamado de respiração celular. Então, as células também respiram, certo? Mas é um processo ali um pouquinho diferente, dessa nossa respiração em si. Já aprendemos que as células respiram através de uma organela, que são ali os órgãos que nós já estudamos, denominado mitocôndria. Nas células, a respiração, além de ser um processo de absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico, é essencial na produção de energia. Então, quando a célula está respirando, além dela realizar essa troca gasosa de oxigênio por gás carbônico, durante esse processo ela também produz energia. Na verdade, a respiração celular é a reação de substâncias químicas complexas, como a glicose, por exemplo, com o oxigênio, que resulta em substâncias mais simples, como o gás carbônico e
água. Esse processozinho ele é chamado de catabolismo, certo? Que é um processo que será estudado por nós um pouco mais à frente. Então, o gás carbônico e o oxigênio são gases que, respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem, saem e entram no corpo dos organismos. Para que isso se torne possível, os seres vivos possuem um grupo de órgãos especializados em trocas gasosas que, em conjunto, formam o nosso sistema respiratório. E aí agora a gente vai começar a explorar aí o sistema respiratório, quais são os órgãos que formam esse sistema, de que forma ele trabalha. Sabemos que o ar atmosférico é formado por uma mistura de gases, o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, dentre outros. O oxigênio é o que apresenta maior interesse para os seres humanos, tendo em vista que participa da síntese química de todas as células. Então, as nossas células, elas precisam de oxigênio para se manterem vivas, para que elas possam produzir energia, certo? Para que elas realizem o metabolismo celular. Com efeito a todo instante, os gases entram e saem do sangue num processo contínuo. Então, essa troca gasosa ela não finda, ela é um processo constante. O ar que respiramos continuamente invade todos os órgãos do nosso corpo. Vejamos o percurso desses gases até o interior das nossas células. Então, primeiro, o ar pode entrar pelo nariz ou pela boca. Quando entra pelo nariz, invade as duas cavidades nasais, onde encontra pelos, e esses pelos filtram os resíduos indesejáveis ao nosso organismo. O muco, produzido por glândulas da mucosa nasal, é a substância que umedece e é rica em vascularização, que o aquece. Então, quando nós respiramos, esse ar, ali inicialmente ao entrar no nosso organismo, ali nas nossas cavidades nasais, ele já vai sendo alterado, a temperatura dele é alterada, de certa forma ele já vai sendo filtrado para que certas impurezas já sejam ali retidas. Logo após, das cavidades nasais, passa pela faringe e em seguida pela laringe. Na laringe, o ar alcança uma região muito importante, as pregas vocais, que ficam aqui nessa região, turma. Estas são responsáveis pela produção da voz graças às suas vibrações, quando o ar passa por elas. Então, vocês aí estão conseguindo me ouvir, eu consigo falar, porque essas minhas pregas vocais, elas vibram, né? E aí acabam produzindo o som. Como na laringe só podem penetrar substâncias gasosas, né? Quando nós nos engasgamos ao comer algo, a tosse devolve para a faringe o alimento invasor. Então, quando a gente se engasga ali, tomando água, como já aconteceu comigo, ou quando nós estamos nos alimentando, esse engasgo é porque o alimento acabou indo para a faringe, né? Para a laringe, perdão. E aí, por meio da tosse, a laringe devolve para a faringe o alimento, tá certo? Depois de atravessar a laringe, o ar alcança a traqueia, órgão com forma de tubo medido em cerca de 1,5 a 2,5 centímetros de diâmetro e aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento. Esse tubo é revestido de anéis cartilaginosos e possui duas ramificações, denominadas brônquios. Alcançando os brônquios, ele penetra nos pulmões juntamente com os vasos sanguíneos. No interior dos pulmões, os brônquios se dividem em finos tubinhos revestidos de epitélios ciliados com células produtoras de muco. Esses pequenos tubinhos que se ramificam são chamados de bronquíolos e formam a árvore respiratória.
que seria aqui, ó, essa região que eu estou aqui, ó, mostrando para vocês na nossa imagem. Os bronquíolos possuem em suas extremidades pequenos saquinhos de ar, denominados alvéolos pulmonares, revestidos de milhares de vasos capilares de diâmetros de um fio de cabelo, então é bem fininho mesmo. Nesses vasos ocorre a difusão de gases entre o sangue e o ar atmosférico, num processo denominado hematose, que consiste basicamente no seguinte, turma: o sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, ao passar pelos alvéolos pulmonares, torna-se rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Esses pequenos saquinhos são, portanto, a sede das trocas gasosas. São nos alvéolos pulmonares que ocorre a troca de gás carbônico por gás oxigênio, tá, turma? E aqui nós temos a imagem desses pequenos saquinhos que realizam aí essa troca gasosa. Os pulmões e os movimentos respiratórios. Os gases precisam ser continuamente renovados, como eu já falei, né? Constantemente essa troca gasosa ela deve ocorrer, num processo denominado ventilação pulmonar, a fim de manter o oxigênio no nosso sangue. Os pulmões dos seres humanos são dois órgãos com estrutura esponjosa responsáveis pelo processo respiratório. Possuem aproximadamente 25 centímetros de comprimento, pesam em torno de 700 gramas e são revestidos por uma membrana chamada pleura. Né? Quem assistiu aí a alguns filmes nordestinos, né? Eles falam e utilizam muito a expressão água na pleura. E aí, o que seria essa pleura? Né? No Cine Hollywood ele fala isso, né? Essa pleura seria justamente ali uma camada que reveste, que protege os nossos pulmões. Para que o ar entre e saia dos pulmões, é extremamente necessária a realização de dois movimentos torácicos. Um de entrada do ar, que nós chamamos de inspiração, que é esse movimento aqui que eu vou fazer, eu estou inspirando o ar, e outro de saída do ar, chamado de expiração. Então é quando a gente faz assim, ó, quando a gente relaxa, né? Cada vez que você respira, ocorre uma inspiração e uma expiração, que é a liberação do ar. Um processo no qual cerca de meio litro de ar entra e sai dos nossos pulmões. Então, é o que a gente está vendo a imagem, né? Nós estamos vendo aí o que ocorre com os nossos pulmões na inspiração e na expiração. E agora vamos dar continuidade. A inspiração provoca uma contração na musculatura do diafragma, que é um músculo que fica aqui, turma, certo? Onde tem aqui essa seta em vermelho. Aqui nós temos o diafragma. E dos músculos intercostais. O diafragma é uma camada muscular bem resistente que separa a cavidade do tórax da cavidade do abdômen. Já os intercostais são músculos que ligam as costelas dos mamíferos. Quando acontece a inspiração, o diafragma se contrai e desce, enquanto as costelas sobem. E na inspiração ocorre o aumento no volume da caixa torácica e o ar entra nos nossos pulmões. A expiração provoca um relaxamento na musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Nessa ocasião, o diafragma sobe enquanto as costelas descem. Há uma diminuição no volume da caixa torácica e o ar sai dos nossos pulmões. É justamente esse grupo de músculos intercostais e diafragma que o cérebro aciona quando percebe o excesso de gás carbônico no nosso organismo. Ele faz sem que enviemos um comando de forma consciente, ou seja, de acordo com a nossa vontade, né? Ou seja, isso ocorre de forma involuntária. Por isso, não conseguimos prender a nossa respiração voluntariamente por muito
tempo. A gente até consegue, como foi falado aí no início da nossa aula, porém por pouquíssimo tempo. E aí, novamente, vamos falar sobre os alvéolos pulmonares. Os alvéolos atuam na troca dos gases, como já foi falado. Uma parte do oxigênio que chega aos alvéolos passa para o sangue, distribuindo-se pelas células do corpo, ao mesmo tempo que os alvéolos recebem gás carbônico do nosso sangue. Através dos alvéolos, há uma troca dos gases respiratórios. O oxigênio passa dos pulmões para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os nossos pulmões. Como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, se localizam nos capilares dos alvéolos, à medida que captam oxigênio, vão liberando o gás carbônico que fica nos alvéolos. Isso faz com que, em 1 minuto, cerca de 25 trilhões de hemácias liberem gás carbônico ao mesmo tempo que recebem o gás oxigênio. Esse transporte é feito graças à proteína chamada hemoglobina, presente nas hemácias. Então, elas conseguem captar o oxigênio. É importante observar que, a cada inspiração, os alvéolos se enchem de oxigênio e, a cada expiração, as hemácias liberam gás carbônico para os alvéolos e destes para fora do nosso corpo. Lembre-se de que todo esse processo de troca gasosa é realizado pelos vários órgãos do sistema respiratório: nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Já sabemos que o gás carbônico é liberado para o meio ambiente. Isso gera uma pequena curiosidade, turma. Para onde as hemácias conduzem o oxigênio absorvido pelos nossos pulmões? Para entender isso, nós precisamos invadir o interior das nossas células. Dentro da célula, as hemácias liberam o oxigênio nos espaços intercelulares, ou seja, fora das células, pois o sangue circula fora das nossas células. Por um processo chamado de difusão gasosa, o oxigênio entra nas células pela membrana celular e no citoplasma localiza-se no organoide denominado aí mitocôndria, responsável pela produção de energia através da respiração celular. Nas mitocôndrias, o oxigênio reage com moléculas de açúcar, que são chamadas de glicose, absorvida aí no nosso processo de alimentação, liberando água, gás carbônico e energia. Assim, além da célula produzir energia para realizar suas atividades vitais, as células também produzem o gás carbônico, que é eliminado por ser nocivo à célula, e água, que participa de inúmeras reações químicas. Então, na respiração celular, o que é que acontece? O oxigênio reage com a glicose e o resultado dessa reação é a liberação de água, gás carbônico e energia. Então, isso aí é o esquema do processo chamado respiração celular. Por que nossa respiração fica ofegante após intenso esforço físico? Porque quando eu corro, porque quando eu estou realizando algum esporte, porque quando eu estou realizando alguma atividade física, por que a gente fica com a respiração tão ofegante? E qual é a relação entre a respiração que realizamos quase que sem perceber e a energia que necessitamos para o nosso corpo funcionar? Então, olha só, turma. Quando estamos nos exercitando, nossas células estão em intensa atividade. Muito rápido, né? Porque o nosso corpo ali está funcionando de forma mais intensa. Ou seja, consumindo bastante oxigênio. Então, quanto mais rápido eu me movimento, quanto mais energia eu vou utilizando, mais oxigênio eu vou consumindo. E, ao mesmo tempo, produzindo mais gás carbônico. O corpo, então, precisa abastecer de forma mais rápida. Por isso, aceleramos o nosso ritmo respiratório. Como
eu estou consumindo mais oxigênio e acabo produzindo mais gás carbônico, a minha respiração, meu ritmo respiratório também tem que acompanhar esse movimento, né? Essa intensidade aí de produção de gás carbônico e consumo de oxigênio. Por isso que a gente fica mais ofegante quando estamos aí realizando atividades físicas. E aí, turma, chegamos ao fim de mais uma aula. A atividade referente a esse nosso capítulo está aí no TD, certo? O TD ele está disponível tanto para você buscá-lo na escola, como você imprimi-lo pelo link que está disponível na nossa agenda, ok? Então, sextando, forte abraço e até a nossa próxima videoaula.